Fevereiro de 1959, União Soviética. No coração dos Montes Urais, um grupo de 10 jovens, estudantes e graduados do Instituto Politécnico dos Urais, embarca em uma jornada ambiciosa. Eram experientes, fortes, a elite do montanhismo soviético. Liderados por Igor Dyatlov, de 23 anos, eles buscavam alcançar o cume do Monte Otorten, uma expedição de categoria 3, a mais difícil. Eles eram mais do que um time. Eram amigos, cheios de vida, sonhos e música. Eles não sabiam, mas as fotos que tiraram naqueles primeiros dias, cheias de sorrisos e camaradagem, seriam as últimas. De 10 que partiram, um retornaria por doença. Os outros 9 desapareceriam na imensidão branca. Em 1º de fevereiro, após se desviarem da rota por causa do mau tempo, o grupo decide montar acampamento na encosta de uma montanha conhecida como Kolatsiakl, que na língua local Mansi significa Montanha da Morte. Uma escolha estranha. O local era exposto ao vento, sem proteção natural. Por que não acampar mais abaixo, na área florestal? O diário da expedição, encontrado posteriormente, não dá pistas. A última entrada descreve o bom humor do grupo e a construção de um jornal de parede satírico. Eles prepararam o jantar, se acomodaram para a noite. E então, algo aconteceu. Algo tão terrível que os fez tomar uma decisão que desafia toda a lógica e instinto de sobrevivência. Semanas se passaram sem notícias. Em 26 de fevereiro, uma equipe de busca finalmente localiza o acampamento. A cena era surreal. A barraca, parcialmente coberta de neve, estava vazia. Mas o mais chocante era que ela havia sido rasgada por dentro. Os pertences do grupo, incluindo botas, casacos quentes, dinheiro e comida, estavam todos lá, intocados. Do lado de fora, na neve, um conjunto de pegadas de 8 a 9 pessoas. Algumas estavam de meias, outras descalças, uma com apenas um sapato. As pegadas desciam a encosta em direção à floresta, de forma ordenada, sem sinais de luta. Era como se tivessem saído com calma, mas com uma urgência que os impediu de se vestir em um frio de 30 graus negativos. As pegadas levaram os investigadores a uma grande árvore de cedro, a mais de 1,5 km da barraca. Lá, sob a árvore, estavam os restos de uma pequena fogueira e os 2 primeiros corpos, Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko. Ambos estavam descalços e vestidos apenas com suas roupas de baixo. Suas mãos estavam esfoladas, indicando que tentaram desesperadamente subir na árvore. Os galhos mais altos estavam quebrados. O que eles estavam tentando ver? Ou do que estavam tentando fugir? Próximo dali, em uma linha entre a árvore e a barraca, outros 3 corpos foram encontrados, incluindo o de Igor Dyatlov. Suas poses sugeriam que estavam tentando rastejar de volta para a barraca. Nenhum deles tinha ferimentos fatais. A causa da morte oficial? Hipotermia. O mistério se aprofundou 2 meses depois. Em maio, com o derretimento da neve, os 4 corpos restantes foram encontrados em uma ravina, a 75 metros da árvore de cedro, sob 4 metros de neve. E aqui, a história muda de uma tragédia para um pesadelo de horror. Nicolas Tibobrignolleu tinha uma fratura craniana maciça. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tinham múltiplas costelas quebradas. O médico legista que os examinou, Boris Vozrojdeny, afirmou que a força necessária para causar tais danos era equivalente à de uma forte batida de carro. E o mais chocante, esses ferimentos eram internos. Não havia quase nenhum dano externo aos tecidos moles. Era como se tivessem sido esmagados por uma força imensa e invisível. E o horror não parou por aí. O corpo de Lyudmila Dubinina estava sem a língua, os olhos e parte dos lábios. O de Zolotaryov também não tinha os globos oculares. E para adicionar uma camada de mistério de ficção científica, algumas das roupas dos corpos encontrados na ravina apresentavam níveis significativos de radiação.
O que poderia causar ferimentos de esmagamento internos, remover tecidos moles com precisão cirúrgica e deixar traços de radiação? O investigador-chefe Lev Ivanov encerrou o caso abruptamente 3 meses depois, concluindo que os montanhistas morreram devido a uma força natural, desconhecida e avassaladora. Em particular, ele escreveu: a causa da morte foi uma força natural espontânea, que os caminhantes não foram capazes de superar. O caso foi classificado como secreto por décadas. Por mais de 60 anos, o mundo tem tentado resolver este quebra-cabeça. As teorias se dividem em 2 campos. As racionais, uma avalanche de placa rara e difícil de detectar, que não arrasta, mas esmaga, poderia explicar o pânico e os ferimentos internos. O som do infrassom, gerado por ventos específicos, poderia causar pânico irracional, hipotermia paradoxal, onde as vítimas sentem um calor intenso e se despem. As conspiratórias, um teste de arma militar soviética que deu errado e os estudantes como testemunhas foram eliminados. O envolvimento do KGB. E, claro, as teorias mais fantásticas, um ataque do Yeti, o abominável homem das neves da Sibéria, ou até mesmo um encontro com um OVNI, explicando as luzes estranhas nos céus relatadas por outras pessoas na região na mesma noite e a radiação nas roupas. Em 2019, as autoridades russas reabriram o caso, concluindo novamente que uma avalanche foi a causa mais provável. Mas, para muitos, essa explicação não cobre todos os fatos. A falta da língua, a radiação, a barraca rasgada por dentro. A passagem Dyatlov não é apenas um local. É um túmulo. É um ponto de interrogação congelado no tempo. Talvez nunca saibamos a verdade completa. E talvez seja isso que torna a história tão aterrorizante. Não é um monstro que conhecemos, mas o mistério que permanece. A certeza de que, naquela noite fria de 1959, 9 almas experientes e cheias de vida olharam para fora de sua barraca e viram algo. Algo tão terrível que preferiram enfrentar a morte certa na neve do que ficar e encará-lo.